Coelho. Eu quero falar um pouquinho do que ele é, para que você entenda a relevância e todo o conhecimento que ele tem para trazer aqui para você, tá bom? Ele é formado em Teologia pelo SALT IAN, com pós-graduação em Missão Urbana pela FTSA do Paraná e mestrando em Teologia e Praxis Comunitária pela FABAPAR, também do Paraná. Ele é pastor e coordenador dos Centros de Influência e líder do Ministério de Empreendedorismo Missão SA, da Associação Central Paranaense, USB. Pastor Marcelo já está conectado com a gente? Olá, pastor. Oi, Darcy, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Legal ter você aqui com a gente. Que bom, fico feliz por isso. Obrigado pelo convite. Eu vou colocar aqui um fone de ouvido para ficar mais fácil aqui o áudio, para não ficar com os ruídos aqui. Sim. Só um minutinho, peraí. Tá bem, pastor, a gente aguarda. Pastor, inclusive, você está me ouvindo bem? Agora sim. Ah, que legal. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que o senhor vai falar e também que o senhor fizesse a primeira oração assim dessa tarde por todos que estão conectados aqui, para que Jesus possa tocá-los e que eles possam internalizar tudo o que eles precisam de ferramentas para cumprir a missão. Tá bom, obrigado por esse convite, obrigado por essa oportunidade. Eu vou falar um pouquinho a respeito de centros de influência. É um ministério que eu tenho uma paixão já faz algum tempo. Eu vou contar um pouco rapidamente depois como tudo isso aconteceu. E atualmente estou cuidando dessa área na associação, junto com o Ministério de Empreendedorismo também. E é por essa razão que a gente vai estar conversando sobre o assunto hoje de igrejas como centros de influência. Essa é uma paixão muito grande que, na verdade, não é minha, né? É uma paixão que a Ellen White já tinha e que eu estou tentando aprender com isso para, de alguma forma, colocar em prática. Então, nós vamos orar nesse momento. Quero convidar você para fechar nossos olhos e vamos conversar com o Senhor agora. Querido Deus, muito obrigado, porque nós estamos conectados a muitos irmãos, irmãs, pastores, líderes de tantos lugares do Brasil, e nós estamos aqui nesse momento porque queremos louvar o Teu nome. Hoje é um sábado, um dia muito especial, um dia onde nós estamos em conexão profunda contigo e queremos usar esses momentos de comunhão para aprender da Tua palavra, para entender os caminhos que o Senhor deseja, para que de alguma forma a gente possa impactar e servir melhor as pessoas que estão ao nosso redor. Dirija-nos com Teu Espírito Santo, por favor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Queridos, eu vou conversar então agora com você. Eu só preciso compartilhar minha tela aqui. Nós vamos conversar então sobre um assunto muito especial, que para mim é um assunto muito caro, né? Eu atualmente estou, na verdade, nesse exato momento, eu estou em Brasília, num evento da Federação dos Empresários Adventistas. Eu saí do evento, vim aqui para poder fazer essa live, essa reunião aqui do Serve, e logo depois eu retorno para a gente continuar o encontro dos empresários e empreendedores. Tem 1.300 empresários do Brasil inteiro que estão participando aqui. E um dos palestrantes, inclusive, desse evento foi um americano que estava aqui. Ele é vice-presidente da Federação dos Empresários, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, e eu fiz uma pergunta para ele a respeito de centros de influência, porque, de fato, essa é uma necessidade que nós temos hoje. Então, eu quero conversar com você um pouco a respeito desse assunto nesse momento. Bom, a gente vai falar, então, sobre uma igreja como centro de influência, tá? E esse assunto, ele é muito especial. Eu estou aqui na cidade de Brasília, hoje, né? Eu moro em Curitiba, mas eu estou aqui hoje. E ontem à tarde eu tive um tempinho ali, no meio das palestras, para poder conhecer um pouco melhor a cidade, embora eu já tenha vindo aqui antes. E nessa visita eu estava muito interessado em conhecer mais sobre a história da capital do Brasil. E o que me impressionou foi a visão que Juscelino Kubitschek teve quando ele chegou a Brasília e viu o que na verdade era apenas mato. O que a gente olha hoje, uma cidade grande, bonita, na época era apenas o Cerrado brasileiro, no meio de o que eles chamam de uma região quase desértica, né? E foi muito interessante ler a história desse homem, um presidente do nosso Brasil, um mineiro que fez um trabalho fantástico no Brasil. O que me chamou a atenção foi a visão que ele teve e como que isso impactou a história do nosso país, que é o que nós vemos hoje. E o que me ajuda
a entender mais ainda, e por isso que eu trouxe a história de Juscelino Kubitschek aqui, é o fato de que Ellen White, ela também foi uma visionária. Quando Juscelino Kubitschek chegou aqui e viu aquele cerrado, essa foi a primeira estrada que foi aberta em Brasília, né? O eixo monumental ali que formava a cruz, o que alguns acham que é um avião, na verdade era uma cruz que foi formada, né? Por Lúcio Costa, que foi o urbanista brasileiro. E ele olhou isso aqui e hoje, só vou voltar na foto, é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade super desenvolvida. Isso me faz pensar o seguinte: quando Ellen White teve a visão a respeito de São Francisco, e aqui tem uma imagem de São Francisco de 1902, quando eles começaram ainda as gravações, começaram a fazer as filmagens, né? Eu quero que você olhe para essa estrada aqui agora, que é justamente na rua principal, a Rua do Mercado em São Francisco, na Califórnia, e tente imaginar Ellen White vivendo nessa época, trabalhando e dando conselhos para que a igreja adventista alcançasse essas pessoas que viviam nessas grandes cidades que viviam apinhadas de gente, cidades que tinham problemas de violência, muito parecido com o que nós temos no nosso país hoje. E eu fico pensando, será que os conselhos que Deus deu àquela mulher naquela época, em 1963 até 1915, será que esses conselhos são válidos para nós hoje? Então, uma das perguntas e preocupações de Ellen White era justamente as cidades. Por isso que ela pergunta isso no livro Testemunhos Seletos, volume 3. Quem se preocupa com as cidades? Porque na visão de Ellen White, a igreja deveria ser mais ousada, mais arrojada no trabalho em relação aos grandes centros urbanos. E é por essa razão que Ellen White ela teve uma das visões mais especiais, que eu particularmente gosto muito. Uma visão maravilhosa de como isso deveria acontecer. Então, na visão de Ellen White, Deus instruiu a igreja para que nós tivéssemos uma ousadia na pregação do evangelho. E é por essa razão que esse trabalho deveria acontecer como se fosse uma colmeia. Imagine um mapa da sua cidade como se colocasse uma colmeia em cima. Você vai ver que uma colmeia é uma forma que Ellen White usou para descrever um trabalho que a igreja deveria fazer, porque ela via assim, em alguns espaços dessa colmeia estão ocupados com igrejas, só que há muitos espaços vazios. E nós precisamos ocupar esses espaços com hospitais, clínicas, academias, lanchonetes, os barcos que faziam trabalho, as escolas, a comportagem. Então, aqui vai um ponto. Se você é empreendedor, empresário, tem um sonho de empreender, saiba que o seu negócio, ele pode ser um centro de influência. Ele pode ser um centro de influência. Então, para isso, você tem aí na associação o Advent7, né, que é um ministério fantástico, liderado também pelo pastor Jair Miranda, que ajuda a interligar a fé com o mundo dos negócios, para que o seu negócio seja um centro de influência. Agora, Ellen White ela chamou esse conceito de colmeia, porque, de fato, todos os espaços, né, eles deveriam estar interligados, preenchidos, e todas as pessoas, assim como as abelhas, né, elas deveriam estar trabalhando. Não tem ninguém parado. Então, onde não havia igreja, na visão de Ellen White, deveria então haver esses estabelecimentos, né, que serviriam de ponte para futuramente plantar uma nova igreja. E esse é o conceito básico de centro de influência. Mas eu me pergunto assim, que tipo de igreja Ellen White queria que fosse plantada? Uma igreja simplesmente que faz culto? Amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês, que a primeira vez que eu aprendi a ouvir sobre isso, eu não gostei muito. Mas hoje eu entendo melhor esse conceito. Uma igreja que só existe para fazer culto, ela não está adorando a Deus. Pode parecer um pouco polêmico isso que eu estou dizendo, mas não dá para nós nos contentarmos em cultuar a Deus em templos bonitos, magníficos, bem elaborados, enquanto nós negligenciamos o trabalho com a cidade como um todo. Não estou dizendo também que nós devemos fechar as igrejas para simplesmente fechar os cultos e então cuidarmos só da cidade. Não é isso. Mas nós deveríamos acrescentar aquilo que Deus designou para a igreja e fazermos isso junto com os nossos cultos também. Então, veja, nós gastamos um dinheiro muito grande, né? Esse dia eu estava numa palestra e alguém perguntou, uma pergunta pegadinha, né? Qual é o metro quadrado mais caro do Brasil? Todo mundo começou a falar Leblon, Morumbi, Balneário Camboriú, vários lugares.
e o palestrante disse assim, ó, nenhum deles. O lugar mais caro do Brasil se chama Salas de Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque nós utilizamos muito pouco essas salas que foram construídas a muitas mãos e com muitos recursos. Então, quero dizer para você, com essa mensagem de hoje, que o que Ellen White falou estava muito relacionado a esse trabalho ousado de engajamento da igreja em relação à comunidade. Ela disse uma frase como essa no livro Conselhos sobre Saúde. Devemos fazer mais do que temos feito para alcançar as pessoas de nossas cidades. Não devemos erigir grandes edifícios nas cidades, mas repetidas vezes foi-me esclarecido que devemos estabelecer em todas as nossas cidades pequenas instalações que se tornem centros de influência. Só que tem um detalhe. Esse detalhe me faz pensar, por que nós não avançamos mais? O que está freando o movimento adventista de alcançar o mundo com essa mensagem? Embora a gente esteja avançando bastante, eu creio que nós já podemos avançar muito mais. Nesse livro, Abraçando o Mundo, que fala sobre plantação de igreja, o autor diz assim, ó, exige-se não uma simples cópia de igrejas com métodos aprimorados, é o que muita gente faz. Eu vou copiar o que uma igreja está fazendo e tal, mas de uma conceituação teológica fundamentalmente nova. Em outras palavras, ele diz assim, ó, os freios do movimento não são metodológicos, são teológicos. O que freia uma igreja de servir a comunidade não está relacionado à metodologia, a aplicar esse método, essa estratégia, mas é uma compreensão teológica. A partir do momento em que você muda a sua concepção teológica, a partir do momento que você vê Deus, que você consegue ver as outras pessoas, a cidade com outro olhar, naturalmente você vai conseguir buscar estratégias para implementar. Então eu quero propor aqui, de uma forma bem breve, nesses minutos que nós temos, 5 visões que precisam ser mudadas na nossa igreja. A primeira delas é essa aqui. Deus quer que nós trabalhemos na cidade. Então, assim, parece que nós temos um embate histórico, né? Entre viver onde Deus criou, que a gente entende que é o campo, um lugar bonito, gostoso para se viver, e o lugar que o homem criou, que é a cidade. Então, na visão de muitas pessoas, nós deveríamos sair da cidade e viver somente nos campos, nos pastos verdejantes, né? Só que a mesma Ellen White, que escreveu, né, sobre vida no campo, foi a mesma autora que também escreveu o livro Ministério para as Cidades. E que ela alertou muito a respeito dessa demora da igreja em praticar aquilo que Deus instruiu. E eu quero mostrar aqui um exemplo do pastor e da esposa dele, chamado Stephen Haskell. Esse pastor, Stephen Haskell, ele estava com 62 anos, na época de 1902. Esse pastor, durante muitos anos, ele trabalhou no interior. Só que, quando ele se aposentou, ele mandou uma carta para Ellen White dizendo o seguinte, eu estou me mudando agora para Nova York, em 1902. Se você procurar no Google depois o que estava acontecendo em 1902 em Nova York, você vai entender que de todos os lugares do mundo para se viver, eu estou exagerando, mas a título de ilustração, Nova York não era a primeira opção para um pastor que iria se aposentar. A cidade estava vivendo um colapso na Bolsa de Valores, a cidade estava vivendo uma onda de calor terrível, não era o melhor lugar para se viver. Mas Stephen Haskell se mudou para Nova York, mandou o endereço dizendo para Ellen White, é aqui que eu vou iniciar o meu trabalho para plantar uma igreja. E ali, na verdade, ele se mudou para Nova York, né, e para criar ali uma escola missionária. Tanto é que Ellen White, quando viu esse exemplo, escreveu para todo mundo depois, né, nos conselhos que ela deu. Toda a igreja deveria ser uma escola missionária. Por quê? Porque ela viu no exemplo do pastor Stephen Haskell. Então ele estava ensinando pessoas a trabalharem e a partir desse trabalho ele plantou uma igreja no coração da cidade. Deus também me deu o privilégio de, claro, bem diferente de Stephen Haskell, né? Mas de trabalhar numa igreja que nasceu por causa de um centro de influência. Eu quero mostrar aqui as fotos de uma igreja. Essa aqui é uma imagem de um centro de influência que havia no coração de Nova York nos anos dourados da missão adventista, né? Os anos dourados de missão urbana adventista. E foi nessa época que o pastor Stephen Haskell foi para lá. Mas eu trabalhei nessa cidade de Itajaí, em Santa Catarina, uma cidade muito bonita, portuária, por onde entrou a mensagem adventista, e Deus me deu o privilégio de trabalhar por 5 anos aqui como pastor. Esse lugar tem um restaurante, uma
salas, né, de cursos e treinamentos, uma escola de culinária, uma horta, um jardim muito bonito, uma academia também e o auditório onde a igreja se reunia. Então, esse projeto no coração da cidade foi o principal promotor, vamos dizer assim, de um evangelismo urbano na cidade. Então, esse é o primeiro ponto. Deus quer que você trabalhe na cidade. Esse é um fato, tá? O segundo ponto que eu quero falar para você, Deus quer que o trabalho que nós façamos na cidade seja um trabalho completo. Então, na visão de muitas pessoas, a igreja adventista ela deveria somente pregar, só falar. E aí cabe aos outros órgãos e entidades cuidar daquilo que as pessoas precisam. Mas nós temos que mudar esse pensamento também. Por quê? Porque Jesus era o nosso modelo. E quando ele abordava as pessoas, ele procurava salvá-las por completo. Aqui tem uma sequência de palavras: libertação, livramento, cura e salvação. São palavras diferentes, correto? Não são palavras iguais. Em português elas são diferentes, mas no texto original em grego elas são a mesma palavra, a palavra sozo. Essa palavra é uma palavra muito rica no Novo Testamento e ela foi usada justamente para descrever libertação, livramento, cura, salvação e também perdão de pecados. Na visão dos escritores do Novo Testamento, quando eles escreveram essa palavra para descrever o ministério de Jesus, salvar alguém significava redimir a pessoa física, emocional, social e espiritualmente. É uma mudança completa. Por isso que o trabalho que a igreja adventista fazia lá no início não era simplesmente pregar, mas era curar as pessoas em todas as dimensões. Um dos textos que a Ellen White fala, ela diz assim, ó: o ministério de Jesus deveria ser um modelo de missão holística, tá? Por quê? Porque a Ellen White diz assim, ó: leia o capítulo 61 de Isaías. Esse capítulo nos dirá qual é a obra diante de nós. O que diz Isaías 61? O texto que Jesus leu no livro de Lucas, capítulo 4, quando ele se levanta para pregar na sinagoga e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar, pregar boas novas, curar, libertar. Esse é o trabalho que nós deveríamos fazer. E um dos exemplos que nós temos dentro do movimento adventista é o pastor John Tyndale. Esse pastor, ele foi muito conhecido porque ele foi o pioneiro do evangelismo urbano usando a saúde como base. Então, olha que legal, essas flechinhas vermelhas são os locais onde ele fez muitas conferências, muitos evangelismos. Só que ele não ia apenas para pregar. Quero que você entenda isso. O nosso trabalho não é só pregar. O nosso trabalho envolve também uma mudança na vida das pessoas. E aqui, por exemplo, na cidade de Redlands, que fica bem pertinho de Loma Linda, ele usava, por exemplo, 3 noites na semana e ele falava nas terças e quintas-feiras sobre saúde, dietas, culinária, tratamento, demonstrações de alimentação saudável, e no domingo ele falava de temas bíblicos. Com isso, ele pregava o evangelho de uma forma abrangente, salvando todas as pessoas. E Ellen White viu isso e aconselhou para que a igreja pudesse fazer também. Infelizmente, nós nos afastamos desse método. E o resultado é que a gente só falando, não está demonstrando coisas práticas. Eu fui pastor numa igreja também, e nem todas as igrejas que eu vou mostrar aqui foram projetos que eu iniciei, obviamente, mas essa igreja de Garopaba, em Santa Catarina, é uma outra igreja, um outro exemplo que fez um trabalho abrangente. Eles pensaram assim: nós temos um prédio construído, bonito, e agora? O que vamos fazer com isso? Precisamos ajudar pessoas, precisamos atender em todas as dimensões. Então eles criaram uma gama de serviços num projeto chamado Espaço Vida e Saúde, e eles criaram um projeto que tem médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, massoterapeuta, enfim, são quase 50 profissionais que atendem na igreja, no prédio da igreja, 7 dias por semana. Porque na visão dessa igreja, atender as pessoas envolve uma cura física, mental, social e também espiritual. Bom, aqui estão as salas, né? As salas desse prédio que a igreja se reúne, são as salas infantis, sala de adolescentes, jovens, que durante a semana é utilizado para esse fim. Eles têm uma parceria com a prefeitura
E caso alguém deseje mais informações, pode entrar em contato comigo. Eu passo o telefone do pastor e da coordenadora desse projeto, que hoje tem sido uma grande bênção aqui na nossa união, tá bom? Em terceiro lugar, Deus quer que o seu povo seja saudável. Amigos, a mensagem de saúde adventista, Ellen White diz que ela faz parte da terceira mensagem angélica. Eu confesso que eu nunca entendi como que Ellen White via a relação de mensagem de saúde com a terceira mensagem angélica. Mas, num dos textos que eu li sobre esse assunto, ela diz assim, que a mensagem de saúde, ela prepara o povo para os acontecimentos previstos na mensagem. Então, quando a gente fala que a igreja tem que pregar as 3 mensagens angélicas, inclui também a mensagem de saúde. Por quê? Porque a mensagem de saúde, ela fortalece quem está pregando e prepara os que ouvem. E eu quero ler essa frase aqui na tela que diz assim, aqueles que praticam a mensagem de saúde melhoram em bem-estar, têm mais clareza mental e habilita essas pessoas para melhor apreciar e aceitar o Evangelho. E para os que aceitam o Evangelho, a reforma de saúde aumenta a sua capacidade de adoração e serviço. Então veja, se nós tentamos pregar a mensagem do Evangelho sem mudar alguns hábitos de vida, essa é a mensagem de saúde, o resultado é uma não compreensão plena da mensagem. Então, o nosso trabalho como adventistas, relacionados a essa ideia de uma igreja como centro de influência, não é fazer coisas mirabolantes, não é fazer cirurgias difíceis, nós nem sabemos fazer isso. Não é o escopo da igreja fazer isso. O trabalho que Ellen White sempre falou esteve relacionado a isso aqui. Nós temos 3 níveis, de acordo com a OMS, em relação à classificação de saúde. Doenças terciárias, secundárias. Agora, olha esse dado, as doenças primárias, que envolvem colesterol, diabetes, hipertensão, problemas de infarto. 90% dos problemas de saúde que as pessoas têm hoje estão relacionados a estilo de vida. E eu pergunto, qual deve ser o trabalho que a igreja deve fazer? Educar as pessoas, ensinar. Quando você abre a sua igreja para ensinar sobre saúde, sobre hábitos de vida, como as pessoas podem dormir melhor, tomar mais água, ter uma alimentação mais saudável, 9 em cada 10 pessoas que estão doentes vão se interessar por isso. E sabe de uma coisa? É exatamente isso que Ellen White também viu há muitos anos atrás, coisa que a OMS viu agora. Se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem em relação a viver os princípios da reforma de saúde, 9 em cada 10 casos ficarão livres de seus males. Olha que legal, olha que oportunidade que a nossa igreja tem. Essa é uma igreja em Curitiba, do Guabirutuba. Eles também criaram um projeto chamado Missão do Bem, onde eles trazem vários profissionais que tratam dessa questão da mensagem de saúde e eles ajudam muitas pessoas a conhecerem o Evangelho. Em quarto lugar, essa palestra eu vou deixar disponível depois, tá bom? Você pode baixar aí para olhar melhor essas fotos e esses textos também. Deus quer prédios, na verdade, que sirvam à igreja. Amigos, uma das grandes barreiras que nós enfrentamos quando falamos sobre esse assunto é a compreensão que muitas pessoas têm de que o prédio da igreja ele é tão sagrado que não pode servir para outra coisa que não seja um culto. Alguns, inclusive, dizem que o prédio da igreja ele é igual ao templo do Antigo Testamento. Embora esse seja um assunto que nós precisaríamos de uma tarde inteira para conversar, eu quero lembrar você o seguinte, que igreja não é o prédio, mas é o conjunto de pessoas, certo? Dizer também que eu sou igreja também não é verdade. Eu não sou igreja, eu sou membro. Eu só sou igreja quando eu estou junto com outros crentes, certo? Das 115 vezes que o Novo Testamento chama igreja, todas elas se referem a grupo de pessoas e não a um prédio. A igreja se reúne em um prédio, em um salão, em outro lugar. Mas o prédio, eu quero enfatizar isso, o prédio não é a igreja, ele contém a igreja está ali dentro. E é por essa razão que Ellen White visualizou também isso e conseguiu descrever a forma como nós poderíamos usar melhor os nossos prédios para atender a comunidade. A Igreja Central de São Francisco é um dos exemplos. Essa igreja aqui, ela teve um trabalho muito forte
em relação a visitar doentes, em relação a, enfim, abranger bem o seu trabalho. Eles tinham restaurante, eles tinham loja, escola, agência de emprego, faziam estudos bíblicos, eles tinham abrigos também, eles tinham uma filial uma sucursal, né, do Hospital de Santa Helena, lar para trabalhadores. Eles olhavam a cidade como um todo e faziam um trabalho em prol das pessoas, para que o prédio da igreja fosse usado de uma forma mais sábia e assim aproveitar melhor o espaço que eles tinham para servir a comunidade. Alguns desses projetos aconteciam fora do templo, fora do espaço ali onde a igreja se reunia, mas alguns deles aconteciam ali dentro. São 14 serviços que Ellen White chamou de colmeia, a colmeia de São Francisco. Então, amigos, essa igreja aqui na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, chamada Alto Maracanã, ela entendeu esse conceito, olhou para esse prédio e falou: está na hora de nós mudarmos isso. E eles estão num processo de reforma para ter ali um núcleo da ADRA, consultórios, um programa de odontologia também muito forte para atender as pessoas, cursos de culinária. A obra está bem avançada e eles agora estão nesse processo. Então, essa igreja foi repaginada para que esse prédio, né, foi repaginado para que pudesse atender melhor a comunidade, ter uma recepção para atender tanto sábado, domingo e quarta, quanto durante a semana também. Então, aqui está um projeto de uma igreja muito especial. Essa outra igreja, Vila Zumbi, durante muitos anos, ela também esteve com as salas infantis desse jeito, até que fizeram uma reforma e transformaram esse prédio para servir a comunidade. Hoje tem uma escola de informática lá que ajuda a trazer muitas pessoas para Cristo Jesus também. Se você quiser tirar uma foto dessa tela, um print, ou quem sabe ver depois com mais carinho e com mais calma, aqui tem a forma como você pode construir um prédio. Quando você for construir, tem a recepção, a nave, a cozinha, as salas. Como fazer para que essa igreja sirva melhor a comunidade e possa ser um centro de influência, tá bom? E por último, Deus quer missão. O pastor Alex disse ontem, eu assisti a palestra dele, que a missão ela é produto de Deus, né? Nós somos a continuidade dessa missão. E tudo que nós fazemos deve ter esse objetivo de salvar pessoas. Então, uma igreja como centro de influência busca salvar essas pessoas. Dos líderes que Ellen White criticou foi o Dr. John Kellogg, porque ele fazia um trabalho fantástico, só que ele escondia o nome da igreja adventista, não era intencional em levar pessoas a Jesus, e as muitas cartas endereçadas de Ellen White para ele tinham esse propósito, de mudar essa realidade, mas ele não aceitou. Porque para ele, a saúde era o objetivo final, mas Ellen White estava de todas as formas tentando fazê-lo mudar de ideia e entender que levar a Jesus era o objetivo principal, o único que pode de fato salvar por completo. Então, Ellen White falava que nesses lugares deveria acontecer o que ela chamou de método de Cristo. Jesus ele se misturava com as pessoas, demonstrava simpatia, atendia necessidade, ganhava confiança e dizia: segue-me. Então, essa abordagem que nós fazemos de levar pessoas a Cristo é o caminho que Deus deseja para a gente alcançar as pessoas em nossa cidade, em nossas muitas cidades. Eu vou compartilhar no final uma história de uma pessoa que passou por essa experiência. Mas eu já estou terminando. Ellen White, ela disse uma frase, mas antes dessa frase, deixa eu voltar aqui do Dr. Kellogg, não vou falar mais dele, mas eu quero só lembrar, e caminhando aqui para o final, falar sobre a construção de Brasília de novo. Eu imaginava que Brasília foi uma ideia. Eu estou falando aqui olhando para fora, porque daqui eu consigo ver o memorial de Juscelino Kubitschek, que está bem lá ao fundo de onde eu estou aqui, dá para ver esse monumento. E eu imaginava que foi ideia do próprio Juscelino Kubitschek fazer essa obra. Mas eu descobri que foi em 1823 que José Bonifácio, então um dos patronos do Brasil, né, ele propôs a transferência da capital do Brasil para Goiânia, né, onde está hoje, bem no centro do Brasil, e inclusive sugeriu que o nome deveria ser Brasília. Levou 137 anos para isso acontecer. Agora, essa frase de Ellen White,
ela foi escrita há 161 anos. E eu me pergunto, quando será que nós levaremos a sério esses conceitos de Ellen White e transformaremos os nossos empreendimentos, projetos e igrejas em centros de influência? Ela diz assim, o trabalho nas cidades é obra essencial para esse tempo. Ela diz, quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, porque Deus tem uma forma que Ele deseja que a gente trabalhe, o resultado será colocar em ação um poderoso movimento como nunca foi testemunhado. Eu creio que nós estamos diante dessa realidade, um poderoso movimento como nunca antes foi testemunhado. Se levou 137 anos para Brasília ser construída pela primeira visão de que alguém teve, será que vai levar 161 anos ou talvez mais para a gente implementar uma visão que Ellen White teve também? E eu finalizo contando rapidamente a história dessa mulher. Ela apareceu lá em Itajaí, começou a assistir os cursos, começou a assistir as aulas e nós fizemos um trabalho junto com a igreja de salvá-la de uma forma completa, não apenas na dimensão física, mas na dimensão social, familiar e espiritual. E eu fiquei muito feliz, depois de muito tempo ela participando, inclusive depois como voluntária, eu tive o privilégio de um dia batizar a Carmelina. E a filha dela hoje estuda no NASP, bem pertinho de Campinas. E ela está estudando lá. E eu oro muito para que pessoas e histórias como a dela aconteçam em muitos lugares pelo mundo afora, especialmente onde você está. Então que Deus te abençoe e você possa também viver essa realidade da missão e usar a sua igreja para servir ao Senhor e pregar a mensagem a todos os lugares. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.